Paz do Senhor, pessoal. Que Deus abençoe a todos. Estamos aqui em mais uma live, né? Ah, meu pastor Carlos, eu te pego. Aleluia. Glória a Deus. Paz do Senhor, Kelly. Paz do Senhor, Laís. Vou pedir ajuda do pessoal que eu não pude marcar, né? Não consegui marcar as pessoas. Então peço a ajuda de todos que compartilhem, amém? Pra gente alcançar o máximo de almas possíveis. Porque com certeza hoje o Senhor vai falar conosco. Paz do Senhor, irmã Lise. Aleluia. Faça de conta, irmão, que você hoje está na sua igreja. Nós do Ministério Geração de Davi, nós estamos numa campanha, a qual tem o tema que está lá em 2 Crônicas, que se chama Se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, se arrepender de seus pecados. Aleluia. Eu ouvirei dos mais altos céus e sararei a sua terra. Hoje a gente vai falar de arrependimento. Por que se arrepender? Porque somente depois do arrependimento Deus vai sarar a terra. Porque só com o arrependimento a palavra diz que Deus ouve a gente. Porque, irmão, também está escrito que melhor é o fim das coisas do que o início delas. Porque se o melhor é o final, melhor do que o começo, e o começo diz que para a gente se arrepender, e no final seremos sarados, seremos curados, seremos, aleluia, seremos libertos, seremos salvos, alcançaremos livramento da parte de Deus. Hoje a gente vai entender o porquê temos que nos arrepender. Amém? Aleluia. Glória a Deus. A paz, Binho. Peço aos irmãos da Cidade 2 que compartilhem também no grupo do WhatsApp, porque eu não tenho muitos contatos do pessoal lá, né? Não tenho esses contatos no Facebook para poder compartilhar com eles e também marcar eles para eles estarem cientes de que a live está sendo feita agora. Amém? O pessoal tá me ouvindo direito? O fundo tá alto? Como é que tá aí o som? Aleluia. Amém. Glória a Deus. Obrigado, irmã. Glória a Deus. Então, igreja, vamos começar? Eu peço aos irmãos que abram suas Bíblias em Jeremias capítulo 38. A paz do Senhor, irmã Ana Paula. Seja bem-vinda. Finalmente, hein? Fez um Facebook para estar acompanhando a gente. Deus abençoe a senhora. Aleluia. Jeremias 38. Vamos ler do versículo 1. Aleluia. Do 1 ao 6. Sem demora, não dá para esperar o pessoal. O tempo já vai correndo. Já comecei atrasado até. Amém? Jeremias 38, do 1 ao 6. Assim está escrito: Ouviu, pois, Cefatias, filho de Matã, Gedalias, filho de Passur,
Jeucal, filho de Selemias, e Passur, filho de Malquias, as palavras que Jeremias anunciava ao povo. Assim diz o Senhor: o que permanecer nessa cidade morrerá pela espada, pela fome e pela pestilência. Mas quem se render aos caldeus viverá, porque sua alma lhe será por despojo, e viverá. Assim diz o Senhor: essa cidade infalivelmente será entregue nas mãos do exército do rei da Babilônia, e ele a tomará. Aleluia. Os príncipes disseram ao rei: morra este homem, visto que ele assim enfraquece as mãos dos homens de guerra que restam nesta cidade, e as mãos de todo o povo, dizendo-lhes tais palavras. Porque este homem não faz busca pela paz para este povo, senão o mal. O rei Zedequias disse: eis que ele está nas vossas mãos, porque não é o rei que irá se opor a vós. Então tomaram Jeremias e lançaram no calabouço de Malquias, filho do rei, que estava no átrio da guarda. Desceram Jeremias até ele com cordas, mas no calabouço ou no poço não havia água, senão lama. E Jeremias atolou-se na lama até o pescoço. Aleluia. Igreja de Jesus Cristo, igreja dos últimos dias, remanescentes. Aleluia. Toda vez que Israel se desviava de seus caminhos, aleluia, Deus, ele se preocupava com o fim que Israel levava, o fim do caminho que Israel trilhava, o fim do caminho que Israel andava. Porque Israel representa a igreja. E Deus, nosso Senhor, nosso Salvador, Jesus Cristo. Então, nos dias de hoje, Jesus se preocupa com o fim do nosso caminho. Para onde vamos, o que queremos. Porque Deus nos dá livre-arbítrio para escolher as nossas escolhas, os nossos caminhos, os nossos sonhos, os nossos desejos, o que a gente vai beber, o que a gente vai comer, com quem a gente vai se relacionar, quem vai andar do nosso lado, quem a gente vai chamar de amigo, de irmão, e até mesmo de esposa ou esposo. Ele não interfere na nossa escolha ou nas nossas escolhas. Assim também era Deus para com Israel. Ele não interferia nas escolhas. É como nós. A gente dá corda a uma pessoa para ver até onde a pessoa vai. Mas existe um limite dessa corda. Existe um limite. Deus pega com seu pé e risca uma linha no chão e diz: olha, daqui você não pode passar, porque se você passar daqui, o mal sobrevirá sobre você. Você não vai ter escapatória, porque a partir daqui eu não vou poder fazer nada por você. Assim também é Jesus Cristo com a igreja, comigo, contigo, com todos nós. Existem caminhos que para o homem parece ser bom, mas no final é caminho de morte. Mas como o nosso Senhor, ele é eterno, ele é onipotente, está em todo lugar, ele está no começo e no fim, aleluia, ele já está lá no fim desse caminho e já sabe o que vai acontecer. É por isso que aqui agora ele desce e fala: cuidado com o caminho que você toma. Cuidado com o caminho que você anda, as pessoas que você, aleluia, que você compartilha seus momentos, que você compartilha suas dores, que você compartilha suas feridas, que você compartilha seus planos, seus sonhos, seus projetos, que você compartilha sua intimidade com o teu namorado, tua namorada, teu esposo, tua esposa, teus pais, as coisas que estão acontecendo dentro do teu trabalho, as coisas mesmo que acontecem dentro de teu coração, dentro de tua cabeça. Cuidado com quem você anda. Porque essas pessoas podem te levar para um caminho que lá só vai ter sofrimento, lá só vai ter dor, lá só vai ter pestilência, lá só vai ter morte, só vai ter sofrimento, vai ter muitas lágrimas. Mas muitas são as aflições dos justos, mas de todas elas Deus o livra. Mas para ele te livrar, aleluia, ele primeiro tem que falar com você para você ouvir sua voz e ele te dá o livramento antes que essas coisas aconteçam.
Assim era na vida de Israel, em toda a história de Israel. Israel, quando trilhava para um caminho que Deus sabia que vai acontecer algo de ruim, Deus mandava pessoas do coração dele para falar com o povo, para o povo ouvir a voz do profeta, porque está escrito: crês no profeta e prosperará. As pessoas têm uma ideia de que prosperidade é riqueza, é bem, é conquistar coisas. Prosperar vem de sua tradução literal de aleluia, de crescimento. Prosperar. Uma pessoa que prospera, ele não vem daqui a aqui, ele é contínuo, ele vai prosperando. Então, quando a pessoa ouve os profetas de Deus, ele não tem uma coisa assim, mas ele vai tendo coisas, ganhando coisas e acrescentando. Isso é prosperar. Então, quando Deus via que Israel tomava um caminho que iria levar à própria destruição, ao sofrimento, Deus mandava os profetas falar com o seu povo. E um profeta em particular que a gente vai falar hoje é o profeta Jeremias. Alguns chamam Jeremias de profeta chorão, mas esse nome não lhe cabe nem um pouco. Não faz jus à sua fama, ao seu ministério. Porque talvez sim, Jeremias ele chorava. E tem um livro dedicado às lágrimas dele chamado Lamentações de Jeremias. As pessoas chamam ele de Jeremias de profeta chorão porque não entende o seu chamado, o seu ministério. Profeta, ele tem o futuro. Deus lhe fala o futuro, o que vai acontecer. Porque os caminhos de Israel levavam à destruição, ao sofrimento. E como Deus está no futuro, como Deus está no amanhã, ele vem no nosso agora, fala ao profeta o que vai acontecer. O profeta chega para o povo e diz: arrependam-se. Arrependimento. Não existe salvação sem arrependimento. Para ser salvo, para ganhar livramento, para ganhar muita coisa da parte de Deus, tem que ter um arrependimento. E para a gente entender o que é que Deus fala aos profetas nos dias de Israel, Deus me deu 4 exemplos de profeta e suas mensagens, seus ministérios, para a gente entender muito bem o que Deus fala com os profetas para o povo alcançar o livramento. O primeiro profeta, igreja, é o profeta Jonas. Jonas era profeta. Deus fala: Jonas, você é profeta, Jonas, vai e prega para o povo de Nínive. Jonas fala assim: eu? Pregar para aquele povo que matou meus pais, aleluia, matou os meus amigos, aleluia, matou os meus amigos de infância, matou todo mundo, meus vizinhos. Eu não, manda outro. A gente sabe o final da história de Jonas. Deus pega e faz o rebuliço na vida de Jonas. Ele é engolido por um peixe e o peixe deixa ele na porta da cidade onde ele tinha que pregar o arrependimento. Jonas agora vai pregar a igreja. Ele chega para o povo e fala assim: ó, se arrependam, larguem seus maus caminhos, larguem seus pecados, porque o Deus vai descer com juízo aqui, Deus vai destruir tudo. Aí é que tá. O profeta, ele é sempre surpreendido, porque ainda que a pessoa seja profeta, ele não entende a dimensão do mistério de Deus naquilo que ele mesmo está profetizando. Jonas não entendeu o porquê que o povo acatou, ouviu, obedeceu a sua pregação. Porque a Bíblia diz que aquele povo ouviu a pregação de Jonas, se arrependeu, se vestiu de pano de saco, homens e mulheres, a Bíblia diz que até as crianças e os animais jejuaram. Jonas agora está confuso, porque ele não entende. Porque ele pregava com raiva, sem unção. Porque ele queria mesmo que Deus descesse com juízo naquela cidade, matasse aquele povo, porque seria uma vingança particular. Mas tanto em Deuteronômio, igreja, como em Atos, está escrito, em Deuteronômio está escrito: a Deus pertence a vingança, e ele se lembrará. Já em Atos, Paulo fala: não vingueis a vós mesmo, porque a vingança pertence a Deus, e ele retribuirá. A vingança não poderia vir por Jonas.
Mas como a profecia era de Deus, era a palavra do próprio Deus, aquele povo se arrependeu. Largou seus pecados, alcançou a misericórdia de Deus e logo depois do arrependimento veio a salvação. Jonas agora está triste, igreja, porque ele achava que Deus iria fazer justiça. Aleluia! Mas olha só o que acontece, como é na vida do profeta. Na nossa vida, sim, hoje. Porque a gente pede uma coisa a Deus, Deus confronta a gente e olha só, faz o contrário. Para quê? Para a gente entender o que é perdão. Jonas agora entende o que é perdão. E ele olha para aquele povo e começa a compreender o que Deus sente. A Bíblia diz que ele planta uma planta, a planta cresce, dá folhas grandes e dá sombra. Ele vai para debaixo da sombra. Deus chega e fala, mas Jonas, o que é que você está fazendo aí? Você é profeta, rapaz. Deus pega, manda um bicho, come a planta e tira. O coração de Jonas agora está contrito e triste, porque ele esperava a vingança, não veio vingança, Deus perdoou aquele povo, um povo que tinha feito o profeta sofrer. E agora a sombra que ele tinha, Deus vai e tira também. Você está entendendo o que o profeta passa? E muita gente quer ser profeta. Mas quando começa a passar o que realmente o profeta passa, eles desistem. Logo eles param de querer isso. Existe por aí, igreja, muitos profetas de dom. Mas dom não faz as deles um profeta. Existe profeta de dom e profeta de constituição. Profeta que Deus abençoa com o dom de profecia. Mas existe profeta que Deus constitui profeta desde o ventre da mãe. E é diferente. Este vai passar tudo o que os outros profetas antes de nós passaram. E já esse aqui não, só profetiza porque tem um dom. Aleluia. Jonas agora começa a entender o que é perdão. E Deus fala com Jonas, Jonas, olha, esse povo se arrependeu, Jonas. Você está entendendo, Jonas, o poder do arrependimento? Não importa o que eles fizeram, Jonas. Está escrito em Isaías 43, sou eu mesmo que apago as tuas transgressões e de teu passado nem me lembro mais. Isaías 43, 25, Jonas. E Jonas começa a compreender que o profeta que é profeta, ele não tem desejo próprio, ele não tem plano próprio, ele não tem caminho próprio. É tudo plano de Deus, caminho de Deus, desejo de Deus, pensamento de Deus, a própria vontade do Deus em cima do profeta. Porque profeta que é profeta não se manda, profeta que é profeta não tem nada dele, ele deixou tudo para trás e agora está cheio da própria vontade do próprio Deus Altíssimo. O outro exemplo que Deus me deu, que é um profeta, é o profeta Oséias. Deus chega para Oséias e fala, Oséias, você é profeta, Oséias. Amém, Senhor? Oséias, só que você precisa se casar. Deus vai confrontar Oséias assim como ele confrontou Jonas. Preste atenção. Olha, Oséias, do lado de tua casa tem um prostíbulo, Oséias. Vai lá, pega a pior das meretrizes, se casa com ela. Ande de mãos dadas com ela pelas ruas, honre ela, fale dela. Ou seja, todas as pessoas têm que ver que você tá com essa meretriz, que você agora é esposo dela e ela é sua esposa. Vocês agora são a sua carne, Oséias. Talvez Oséias tenha falado assim, mas Deus, eu sou profeta. Eu vou me casar com meretriz? Sim. Jesus não veio para os perfeitos. Da mesma forma, os profetas que Deus manda não vêm para os bons, vêm para os tortos, os que estão andando em caminhos tortos. Aquela prostituta, aquela meretriz estava no caminho torto. Talvez pelo conviver com o profeta, analisando, aleluia, seus pensamentos, seu comportamento, o seu se portar no meio do povo da sociedade, talvez tenha se convertido, a Bíblia não fala, mas eu creio que sim, alguma coisa do profeta ela viu e deixou entrar dentro dela, e alguma coisa dentro dela foi mudando por causa da convivência com o profeta. Assim também, irmão, é andar com as pessoas que não honram a Deus, que não agrada a Deus, que não quer meio com Deus, não quer compromisso com Jesus Cristo, nem com sua obra.
tão pouco com sua cruz. Da mesma forma que a Bíblia fala para a gente não se enganar, que as más companhias corrompem os bons costumes, da mesma forma, andar com pessoas de Deus também nos faz pessoas agradáveis. A gente aprende coisa nova. Oséias agora está andando de mãos dadas com aquela prostituta. Só que Deus fala para Oséias: Oséias, não impeça ela de fazer o seu ofício. Ou seja, Oséias, não mude ela. Deixe que ela continue fazendo o que ela faz. Deixe o trabalho dela lá. Não toque. Não diga para ela largar, não. Deixe ela continuar a se prostituir. E Oséias pega e obedece a Deus. Não interrompe, igreja. Aleluia. Só que quando Oséias talvez vai trabalhar, quando volta, encontra sua esposa agarrado com outro. Talvez quando Oséias procura sua esposa, está lá se deitando com outro, se prostituindo, se entregando para outro. Às vezes, Oséias acorda, olha para o lado, para o travesseiro do lado de sua cama, não encontra sua esposa, ela dormiu na cama de outro. Eu acredito que uma das orações de Oséias, igreja, era assim: Deus, poxa, eu estou sofrendo. Era para ela me amar, mas ela ama muitos por troca de dinheiro. Era para ela estar comigo, me honrando, mas eu só sofro, só choro. Era para ela cuidar de mim, Deus. A Bíblia diz que a mulher virtuosa, ela faz o seu marido conhecido nas esquinas. O que é esquinas? Cada canto. Quando alguém olha para uma mulher virtuosa, ela fala assim: lá vai uma mulher comprometida. Lá vai uma mulher que tem compromisso com alguém, que não anda de papinho com qualquer um. Ela tem dono. Mas a minha mulher, Deus, a minha esposa se deita com qualquer um, vai com qualquer um, se entrega para qualquer um. Deus, eu estou sofrendo, tu não vê isso? E Deus fala com Oséias: Oséias, é porque eu quero que você sinta o que eu sinto, porque tu é profeta, Oséias. Israel é a mesma coisa comigo, Oséias. De dia ela diz que me ama, Oséias, mas de noite se deita com Dagon, me trai. De dia Israel diz que me ama, me honra, mas de noite ela se deita com Astarote. Israel diz que é minha e só minha, mas de noite se deita com Baal. Você está se sentindo traído, Oséias. Eu também estou me sentindo traído por Israel. Israel era para ser só minha, Oséias, mas é de todos esses deuses estranhos. Quero te perguntar uma coisa, igreja. Você se casaria com uma pessoa que você saberia que todo dia iria te trair? Não. Eu também não. Mas mesmo assim, Jesus vai se casar conosco. Todo dia nós o traímos. Nos cultos dizemos que amamos, com nossas bocas dizemos que somos dele. Levantamos as nossas mãos e dizemos: somos, nós te damos. Mas é só sair da igreja que a gente já esquece Jesus. A gente trai ele com qualquer desejo que aparece no nosso coração. O inimigo vem com a bandeja, a gente aceita, a gente não procura discernir, a gente pega, a gente recebe. Enquanto isso, Jesus está lá no céu, sofrendo, chorando, porque estamos traindo ele. É por isso que o Espírito Santo ele geme com gemidos inexprimíveis por causa de nossas traições. Às vezes a gente condena as pessoas, mas no íntimo do nosso quarto, num lugar que ninguém vê a gente faz coisas abomináveis que todo dia ferem o coração de Jesus. A gente acusa muito Pedro. Pedro o negou 3 vezes, Pedro traiu 3 vezes. Mas quando Maria Madalena vem em volta e diz: o corpo não está mais lá, alguém pegou o corpo do mestre. Bartolomeu, ele disse que iria ressuscitar Maria. Ela olha para Pedro e fala: Pedro, tu acredita? Pedro fica quieto. Porque seu coração está doendo, porque ele traiu o mestre. E ele diz: todos nós o traímos.
Agora Oséias sabe que é traição. Deus confronta a nós com a própria finalidade dos nossos pecados. Ele mostra o que o pecado faz, o sofrimento que o pecado faz. Ele mostra tudo de ruim que o pecado faz. No começo é bom, é gostoso, é doce, mas no final é caminho de morte. Está escrito que o salário do pecado é a... Pois é. Terceiro exemplo, João Batista. João Batista era profeta. Deus fala: João, olha, o teu ministério vai ser pregar o arrependimento para o povo poder entrar no meu reino, João. João, amém, Senhor. E João começa a pregar: arrependam-se, porque é chegado o reino dos céus. Larguem seus maus caminhos, larguem a idolatria, larguem a luxúria, larguem seus próprios desejos, seus maus caminhos, te voltem para Deus. João, ele era um cara que a sua pregação não mudava, muito menos para agradar alguém. A pregação de João Batista era arrependimento, arrependimento, arrependimento e arrependimento. Por quê? Porque quem prega arrependimento, igreja, ao mesmo tempo prega salvação. Porque no final do arrependimento, igreja, tem uma coisa muito valiosa, a qual Paulo diz que é o nosso prêmio celestial em Cristo Jesus, a salvação de Deus. Eu creio que uma das orações de João, e ele sabia disso, ele falava: Deus, esse povo não me ouve, Deus. Esse povo não entende o que eu digo. Esse povo não compreende, Deus. Eu prego, mas esse povo não me dá ouvidos. E Deus fala: João, por que você acha que eu fiquei 400 anos sem falar com esse povo? Porque antes, irmãos, depois de Babilônia, Deus fica 400 anos sem falar com o povo de Israel. Quando ele resolve falar pela boca de João Batista, ainda assim o povo não dá crédito. O povo caçoa. O povo fazia piada. Ridicularizava o profeta. Tão poucos sabiam que Deus estava naquela boca, numa boca que ninguém dava ouvidos. Eu entendo que João ficava triste, porque logo depois da pregação do arrependimento, quem se arrependia alcançava a misericórdia, alcançava a salvação. E nós, profetas e profetisas, às vezes a gente fica triste sim, porque as pessoas não nos dão ouvido, igreja. Quem é profeta e está me ouvindo sabe do que eu estou falando. Aleluia. Esse povo não me dá ouvidos, João. Você está entendendo, João? O porquê? Esse povo não me entende. E eu já sabia, João, que esse povo também não te daria ouvidos. Mas a pregação de João incomodava tanto que o final não foi um apelo para aceitarem Jesus. O final da pregação de João, ele não botou um playback lá e cantou uma música. No final da pregação de João, as pessoas não choraram. As pessoas não fizeram círculo de oração, não fizeram ato profético. No final da pregação de João, a sua cabeça estava em cima de uma bandeja de prata para ser entregue para uma prostituta. Profeta que é profeta, ele sente o que Deus sente. Aleluia. E o último exemplo, igreja. Jeremias. Jeremias, Deus fala: Jeremias, tu és profeta, Jeremias. Amém, Senhor. Jeremias, esse cinto que está aí na tua cintura, Jeremias, pega ele em terra. Amém, Senhor. Aquele cinto de Jeremias não era qualquer pessoa que usava. Só eram pessoas honradas que tinham direito de entrar no templo para sacrificar. Conhecemos essas pessoas como sacerdotes. Jeremias iria ser sacerdote, seria a primeira comunhão dele, seria o primeiro ato de sacrifício para Deus dentro do templo na sua vida. Então, por onde Jeremias passava com aquele cinto, as pessoas olhavam e falavam: lá vai um homem de Deus. Honramos o homem de Deus.
Olha como seu cinto brilha, porque era de linho fino, trançado a fios de ouro, tinha pedras preciosas, o cinto brilhava. Se botasse Jeremias no quarto, apagasse a luz, ficava escuro? Não, o cinto estava brilhando. Quem tem olho espiritual vê o cinto das pessoas brilhando. Aleluia. Deus pega, fala, ó Jeremias, pega esse cinto em terra. Eu creio que no tempo que Jeremias deixou lá enterrado, ele não ficou lá esperando Deus falar com ele para tirar. Eu acredito que Jeremias foi para a cidade, porque a cidade já estava entregue completamente à corrupção. O povo estava corrompido. Por onde Jeremias passava, ele via bancas vendendo pombos, vendendo carneiros, vendendo bezerros, vendendo bodes. As pessoas não se preocupavam se esses animais, aleluia, eram limpos, eram primogênitos, primeiros nascidos. Não se preocupavam se era limpo, se tinha manchas, se tinha mácula. Qualquer coisa eles estavam vendendo para entregar qualquer coisa a Deus, sacrificar qualquer coisa a Deus. As pessoas não estavam mais discernindo o que era limpo, o que era santo, o que era puro. As pessoas estavam entregando qualquer coisa. E Jeremias ouvia bem isso, porque todas as vezes que Deus falava com Jeremias, tanto mostrando o caldeirão caindo, como mostrando também aquele pé de amendoeira, Deus fala assim: Jeremias, o que vês? Da mesma forma, Jeremias via toda a corrupção dentro do templo. As bancas vendendo qualquer tipo de animal de qualquer jeito para ser sacrificado a Deus. É a mesma coisa que as pessoas estão fazendo hoje. Vai louvar? Vai de qualquer jeito. Vai pregar? Prega de qualquer jeito. Vai oferecer sacrifício? De qualquer jeito. Vai ofertar de qualquer jeito. Vai dizimar? Vai dar qualquer coisa. Jeremias, o que vês? E Jeremias viu a corrupção pura e simples do povo de Israel. Jeremias, Deus fala, ó Jeremias, vai ver como é que teu cinto ficou, Jeremias. Jeremias desenterra o cinto. Surpresa. O cinto está podre. O cinto não brilha mais. O cinto que era ornamentado, era bonito, tá feio. Bota no lombo, Jeremias. Vai ver se o povo te honra agora. Jeremias passava e ninguém olhava mais para a cara de Jeremias, porque o profeta que é profeta, ele é rejeitado. A Bíblia diz que Jesus, o nosso Senhor e Salvador, Isaías 53, era homem cujo as pessoas viravam o rosto. As pessoas honravam Jeremias antes por causa do cinto, do brilho dele. Agora, sem brilho, as pessoas nem olhavam mais para a cara de Jeremias. Com o cinto, pelo cinto, as pessoas diziam: é sacerdote. É digno de entrar no templo. É digno de sacrificar. É homem honrado. Mas sem brilho. As pessoas não o reconhecem mais como um homem de Deus. Lembra da parábola dos talentos que foi enterrado? Nada que é enterrado tem valor. Nada que é enterrado, aleluia, tem reconhecimento. O que Deus te deu não enterra. O que Deus te deu, aleluia, não enterra. Porque quando o nosso Senhor Jesus voltar, uma das primeiras coisas que Ele vai perguntar ó, mostre-me tuas mãos. Ele vai procurar em tuas mãos tudo que Ele te deu, para ver se você guardou, para ver se você multiplicou, e pela multiplicação abençoou muitos. Lembra, aleluia, do sermão da montanha, que depois teve multiplicação, pela bênção que um ofertou, uma criança deu os peixes e os pães, multiplicou e abençoou a muitos e ainda sobrou. Os teus talentos estão sendo multiplicados e abençoados e abençoando muita gente, está prosperando muita gente, está edificando muita gente, teus talentos, amém, vai nessa tua força. Mas há também aquele crente que enterra. E o que é enterrado, irmão, morre. Morre. Não deixe o seu talento morrer. Não faça isso. Jeremias agora está sem honra, sem reconhecimento. Ele agora está entendendo o que Deus está sentindo. Porque Deus também, aleluia, ele confrontou Jeremias
O brilho do cinto fazia as pessoas honrarem e reconhecerem. Agora, sem brilho, sem reconhecimento, sem honra. Do mesmo jeito que Deus estava, sem honra e sem reconhecimento para com o povo de Israel. As pessoas não honravam mais a Deus, não reconheciam mais. Mas Jeremias vai agora fazer o primeiro sacrifício. Toda a nação de Israel estava lá no templo. Toda a nobreza do reinado estava lá. Todo o corpo de generais estavam lá. O rei Zedequias e seu irmão Metanias estavam lá. O pai de Jeremias, Milquias, estavam lá. Jeremias iria ser sacerdote. O homem pode fazer planos, mas a última resposta vem de Deus. É por isso, irmão, que eu não sou compassivo com pessoas que escolhem os seus ministérios. Eu não os apoio. Ah, irmão, eu oro para eu ser isso, eu oro para eu ser aquilo, eu apresento a Deus. Eu acho muito bonito aquilo, aqui tal ministério. Ninguém escolhe nada. Nada temos se não vier do céu. E quando vier do céu, vem perfeito, vem pronto. A gente não acrescenta nada, a gente não escolhe. A gente não bota lá um detalhezinho, não. Eu não escolhi ser o que eu sou do mesmo jeito. Você não escolheu ser o que você é. Jeremias agora ele vê o cordeiro e vê a faca, a navalha. Ele olha para o cordeiro. Olha a faca. E Deus fala a Jeremias, tu não é sacerdote, tu é profeta. E um versículo arde no coração de Jeremias, ao qual está escrito: é melhor obedecer do que sacrificar o cordeiro. Porque eu não sou sacerdote, sou profeta. Sacerdote sacrifica, profeta ele prega. Todo o reino estava ali. Toda a nobreza, toda a realeza estava ali. E a pregação de Jeremias agora vai vir dos céus. Vai vir da boca de Deus. Deus agora está triste. E toda a tristeza de Deus, toda a ira de Deus agora vai sair pela boca do profeta Jeremias. Olha só o que é a pregação de arrependimento. Jeremias sobe e diz: Rei, meu pai, ouçam Israel, assim diz o Senhor, veio a minha palavra do Senhor. Emendai os vossos caminhos, e os farei habitar nessa terra que dei a vossos pais e para sempre. Se observardes o favor da viúva, e observastes o favor do órfão, mas vós tem queimado incenso a Baal, vós tem andado diante outros deuses, vós tem derramado sangue inocente nesta terra, e agora vocês vêm, sacrificam aqui, e diz que estão limpos, estão perdoados, só para voltar a fazer as vossas abominações? Eu vi o que veste, Jeremias. Eu vi, diz o Senhor. Quem prega arrependimento não tem honra e não tem reconhecimento em lugar nenhum. Quem prega a essência do arrependimento não é chamado de volta para pregar naquele lugar. É o peso do ministério que o profeta tem. Quando Jeremias terminou a pregação, aleluia, ele não botou um pendrive lá para cantar uma música bonitinha, para emocionar o povo e aceitarem a Jesus. Na final da pregação de Jeremias, aleluia, ele não fez apelo para o povo vir se arrepender e se entrega, não. Quando uma pessoa prega e o Espírito Santo estiver nele, é o Espírito Santo que vai convencer as pessoas do seu pecado. É o Espírito Santo que vai entrar no coração através da palavra. Ninguém ganha Jesus para ninguém através de emocionalismo. Apelando para o coração frágil do povo. Prometendo mundos e fundos. Não, é o próprio Espírito Santo que vai, confronta o pecado, a pessoa vê que está no erro e vê que esse caminho, o final é morte. Na pregação de Jeremias, quando terminou a pregação, aleluia, não foi feito ato profético. Na pregação de Jeremias, o rei chamou o pai dele, Malquias, e chamou: Malquias, tu serviste bem,
tu pode voltar, mas o teu filho aqui eu nunca mais eu quero ver a cara dele. Profeta que é profeta não tem honra no seu país. Jeremias disse isso. Aí vem o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e falou: Jeremias, quanto inocente você é, Jeremias. Jeremias, o profeta não vai ter honra nem dentro de sua casa, quanto mais no país, no reinado inteiro. Aleluia. Jeremias entendendo isso agora, temendo a sua vida. Jeremias vai se encontrar. Jeremias está triste. Vai se encontrar com o amor da sua vida, que é Judite. Aleluia. Só que, amando do rei, usado por Deus, Judite é assassinada nos seus braços. E Deus fala: Jeremias, tu não tomarás mulher como esposa, e nem terá filhos. Profeta que é profeta, a esposa, os filhos, vai ser a igreja de Deus. Profeta que é profeta, ele não tem para onde voltar. Ele não tem família. A família dele é a noiva de Cristo, a igreja. Porque quando terminamos de trabalhar, quando saímos, quando vamos a algum lugar, a gente sempre tem para onde voltar. O profeta não. Mesmo que ele vá para casa, a cabeça dele, o coração dele, a alma e o espírito dele está voltado para a igreja. Assim é o coração e a cabeça de todo pastor que verdadeiramente é de Deus. Ele não dorme. Ele desce a madrugada em favor da igreja. Ele não come. A preocupação dele é buscar a palavra de madrugada para alimentar a igreja. Ele não bebe. A preocupação dele é lavar as ovelhas para apresentar a Cristo. Ó, diz Cristo, o teu serviço sagrado eu estou fazendo de coração. Como assim lavar as ovelhas, irmãos? João 5, o tanque de Betesda. A Bíblia diz que aquele tanque era próximo à porta das ovelhas. Pastor que é pastor, ele busca somente. Profeta que é profeta, ele busca somente para a igreja de Cristo. Jeremias agora entendendo muito bem isso, a sua amada está morta. Porque a amada do profeta é Deus. Ele vai agora procurar seu pai, Malquias. Quando ele chega lá, é o próprio pai que fala aos soldados do rei. Ó, ele está ali, ó. E Jeremias é levado preso de madrugada. Jeremias entende agora que o pai dele não é o pai que lhe deu a vida. Aleluia. O seu pai que se deitou com sua mãe. Não. O pai dele agora é o próprio Senhor dos Exércitos. E Jeremias está preso. Como Nabucodonosor estava na porta de Jerusalém, o rei fica com medo. E fala, quando Deus chegar aqui, eu não quero que ele encontre nenhum escravo. Preste atenção. Eu não quero que Deus não encontre nenhum escravo. Jeremias, de sacerdote honrado, agora é escravo. Quando uma pessoa verdadeiramente agrada a Deus e faz o que Deus manda, obedece a Deus, ele vai perder tudo nesse mundo. Ele vai ser escravo nesse mundo. Mas no reino dos céus ele vai ser grande. Ele vai ser grande. Lembra? Quem quiser ser o maior, terá que ser o menor. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? A Bíblia, do início ao fim, prega reino. E reino só se entra através da palavra do arrependimento. Lembra? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, um povo que é meu, um povo que é minha esposa. Se, preposição, condição, se arrepender de seus pecados,
O rei não se arrependeu, Jerusalém, Israel não se arrependeu. Jeremias agora está liberto. Jeremias continua pregando o arrependimento, a verdade. Eu estou correndo, igreja. Pegam Jeremias e lançam no poço. Jeremias já tinha tomado as 39 chibatadas, as suas costas estavam em carne viva, os ossos estão à mostra. Jeremias já tinha perdido muito sangue. A ciência diz que quem começa a perder 1,7 litros de sangue já começa a ficar doido, já não tem sangue circulando pelo cérebro para a pessoa continuar com seu raciocínio sã, com seu raciocínio intacto. E Jeremias ele já está meio fraco. Mas é na nossa fraqueza. Quem é espiritual está entendendo. É na nossa fraqueza que aparece a força de Deus. Jeremias poderia estar fraco aos olhos do mundo, mas como ele faz a vontade de Deus, ele estava forte. A carne é fraca. A carne de Jeremias estava dilacerada, estava cortada, estava arrebentada, estava cortada. A carne é fraca, mas o espírito está pronto. Pronto a todo momento para fazer a obra de Deus. Jeremias é lançado no poço. A Bíblia diz, acabamos de ler, esse povo não tinha água, só lama. Jeremias estava fraco. Quando a gente está fraco, igreja, a gente tem que fazer o que Jeremias fez. Adorar, cantar, louvores a Deus. Jeremias, ele começa a cantar uma música que era top nas paradas daquele tempo. Compositor, Davi. Quando se fala de salmos, igreja, não é pregação. Quando se fala de salmos, não é para a gente ler igual a gente lê os outros livros. A gente tem que ler salmodiando, cantando. E Jeremias entendia muito bem isso. Jeremias era adorador. Jeremias adorava a Deus, sim. Senão, ele não teria sido escolhido dentro do ventre de sua mãe, desde ainda quando ele nem era criatura informe. Quando ele era um feto ainda. Jeremias está lá no poço, com fome, com sede, com suas costas abertas em sangue, carne viva. Ele começa a adorar. Olho para os montes. Era um poço, gente. Não tinha nada do lado, nada do outro, nada de trás, nada para frente. Porque profeta que é profeta, socorro vem de cima. Porque luz, salvação, livramento só pode vir de cima. Olho para os montes. Montes, sim, montes de Sião, a casa de Deus. A Bíblia diz que Jesus, quando voltar, o cavaleiro do cavalo branco vai vir por onde? Cavalgando pelos montes. A salvação vem de lá. De onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Jeremias cantava a todo tempo, ele adorava a todo tempo. O louvor de Jeremias, presta atenção, subiu. Não foi para o céu. Subiu para dentro da casa dos prazeres do rei, onde ficavam suas concubinas, as mulheres que ele se deitava. E lá nesta casa existia um eunuco. Eunuco, igreja, aleluia, perdoe a minha explicação. Eunuco era um homem que tinha o seu órgão genital decepado, cortado, para ele não poder pegar as esposas do rei, as concubinas, para ele não poder se deitar com elas, não sentir atração por elas. Então seu órgão genital era cortado. Este eunuco ouvia a adoração de Jeremias todo dia. Todo dia, olho para os montes onde vem meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra, e o eunuco não aguentava mais aquilo. Chegou para o rei, tem um homem lá que não para de adorar, tem um homem lá que não para de cantar, ele não para de salmodiar, ele não para de falar de onde para os montes, olho para os montes, ele não para de cantar. Então o rei fala assim, façam o que vocês quiserem. Detalhe, igreja. Muitas vezes, quem Deus usa para salvar a gente, para alegrar a gente, animar a gente, botar um sorriso no rosto de a gente,
Muitas vezes quem Deus usa, aleluia, para nos alimentar, matar nossa sede, ser conosco, emprestar um ombro, enxugar nossas lágrimas, dizer que nos ama, que Deus é conosco, animar nossa fé, não é um crente. Não é um crente, não é um cristão, é gente do mundo. É gente talvez que nunca tenha ouvido falar de Jesus Cristo de Nazaré e nem do seu favor na cruz. Muitas vezes quem Deus usa é um pagão. Ebed-Meleque era o nome daquele eunuco. Não significa servo do rei, significa servo de Moloque. Moloque, aleluia, segundo a crença de Babilônia, era um deus que a sua imagem, o ídolo, era um rosto grande com a boca de bronze. O sacrifício feito para Moloque era pegar crianças recém-nascidos e jogar dentro da boca dele com fogo para ser queimado e sacrificado para aquele deus. É por isso que você não deve chamar nenhuma criança de Moleque. Não faça isso. Fazendo isso, você está conjurando essa divindade na vida da criança. Aí a criança cresce desobediente, perturbada, não obedece ninguém, quebra tudo dentro de casa. O melhor você deve fazer é ensinar, aleluia. Ensina a criança os caminhos do Senhor, que até quando ele for grande, ele não vai se desviar dele. Faça isso em vez de chamar de moleque. Ebed-Meleque vem, pega os lençóis das camas da casa do prazer do rei e trança um no outro. Faz uma corda. Aqueles lençóis eram feitos de linho fino, do mesmo linho que foi feito o cinto de Jeremias. Linho fino, igreja, significa justiça. Deus iria descer com justiça agora na vida de Jeremias. Detalhe, não foi só isso. A Bíblia diz que Ebed-Meleque pegou toda aquela corda, os lençóis, um amarrado no outro, pegou e molhou com o quê? Com óleo. Óleo a gente sabe que significa unção. Jeremias triste, deprimido, cabisbaixo, fraco, cansado, sofrendo, iria ter sua unção renovada, sua unção aumentada. A sua fé seria reerguida. A corda vem, Ebed-Meleque desce com a corda de linho fino, desce com justiça, representando, aleluia, um vaso sendo usado por Deus para jogar justiça na gente, jogar óleo na gente, reerguer a nossa fé, a nossa unção, a nossa esperança. Jeremias vê um pingo na cabeça, é óleo. Deus está, aleluia, renovando a unção de Jeremias. Porque quando a tristeza bate no nosso coração, gente, vai a nossa fé embora, vai a nossa unção embora. A Bíblia diz que quando o nosso coração está triste, nosso rosto transparece. Mas a unção tem o poder de renovar muita coisa, inclusive a alegria dentro de nosso coração. Davi, ele foi ungido 2 vezes no meio das malhadas e na frente de todo o povo. Era muita unção. E mesmo assim o Davi tinha perdido. É por isso que uma de suas orações era: Senhor, dai-me de novo a alegria de tua salvação. Talvez seria uma das orações de Jeremias. E está sendo renovada. O pingo, o óleo está descendo de novo. De onde? Dos céus. Porque ele leu, salmodiou, ele cantou: olho para os montes, de onde que vem meu socorro? Jeremias queria socorro. Não veio só socorro, veio justiça, veio unção renovada, talvez dobrada. E ele vê, ele pega na corda. Por quê? Jeremias estava fraco. Talvez o tecido seco ferisse as mãos de Jeremias, mas agora está molhada. Não vai ferir. Deus está prometendo: Jeremias, nunca mais você vai ser ferido. Talvez você que está entendendo o que eu estou dizendo, você nunca mais vai ser ferido se você fizer a obra de Deus com amor, com total compromisso. Deus não vai deixar você ser ferido. Deus não vai deixar mais o inimigo entrar no seu coração pela intermédio de alguma pessoa que diz que te ama, que diz que vai ficar com você, igual foi representado nos dias de Oséias.
e te traiu, te feriu, te machucou, você não vai mais ser ferido. Ei, Jeremias, pega pela corda, sobe agora, sai desse poço, o poço não é o seu lugar. Jeremias sai do poço. Dentro do salão real estava acontecendo um conselho de guerra. Antes do conselho de guerra, antes da nação de Israel ir para uma guerra, Deus tem que ser consultado. Muitas vezes a gente vai fazer qualquer coisa e não pede orientação a Deus, a gente vai e quebra a cara. Consulte a Deus antes. O conselho de guerra estava lá, mas antes de ouvir os generais, o rei tinha que ouvir todos os profetas que estavam ali. O rei ouvia os profetas liderados por um profeta, falso profeta, sabemos, chamado Ananias. Ananias dizia ao rei, Deus diz que vai te dar a vitória. Deus diz que vai te dar, aleluia, a cabeça de Nabucodonosor na tua mão. Fica alegre, rei, fica feliz, Deus vai te dar a vitória. Mas em Deuteronômio está escrito que depois do rei ouvir todos os profetas, ele tinha que fazer uma pergunta. Ele tinha que perguntar, porventura, há mais algum profeta? Tem. Abram-se as portas. Olha só quem entra. Jeremias. Jeremias estava até o pescoço de lama. Cabelo sujo, cheio de terra. Lama misturado com sangue em sua carne. Sua carne toda aberta. Ferido. A Bíblia fala de alguns feridos de Deus. Pode estar todo acabado por fora, mas o Espírito está tinindo de unção, de poder e autoridade. Aqueles profetas olhavam para Jeremias e falaram, peraí, mas era para ele estar morto, agora ele está vivo. Era para ele estar lá no poço, agora está liberto. Aleluia. Era para ele ter desistido já, mas ainda ele persiste nisso. Você vai voltar para onde acharam que tinham te matado. Você vai voltar para onde acharam que acabaram com o seu ministério. Você vai voltar. O teu rosto pode parecer que você está triste, que você está abatido, que você já desistiu, mas por dentro a tua unção será renovada. Os dons serão devolvidos. Sim. A dupla honra vai vir, meu irmão. Acredite nisso, pelo amor de Deus. Tome posse disso. Quem está te falando aqui é um experiente. Eu já passei por isso. Eu passei 4 anos achando que eu estava morto, que meu ministério estava morto, mas Deus me deu uma chance. Deus me reergueu novamente. E exatamente onde acharam que tinham me matado, que tinham acabado comigo, olha só, Deus me honrou. Deus me honrou. E eu não sei o que fazer para alegrar a Deus. Aleluia. Glória a Deus. O rei pergunta, porventura há mais algum profeta? Jeremias volta. As pessoas ficam surpresas. A tua volta vai causar surpresa em muita gente. Os profetas diziam, rei, Deus vai te dar a vitória. O rei fala, e tu, Jeremias, o que é que Deus tem para mim? Jeremias fala, tá triste, tá chorando, tá abatido. A sua carne está aberta das chibatadas que ele tomou. Mas a palavra de Deus está na ponta da sua língua. Enquanto os falsos profetas dizem que Deus vai dar a vitória, o verdadeiro profeta de Deus diz, rei, te entrega a Nabucodonosor, porque Deus já deu essa cidade para ele. Mesmo assim, não acreditaram na pregação de arrependimento do profeta. Não ouviram, não obedeceram. Tentaram novamente contra a vida de Jeremias. Prenderam Jeremias de novo. Vida de profeta é difícil na igreja. É difícil, mas no final tem salvação. E talvez seja só você que será salvo. E as pessoas que não deu crédito à sua pregação, a gente já sabe o que vai acontecer, né? Isaías 53, versículo 1. Quem deu crédito à nossa pregação? Nabucodonosor chega, destrói
tudo. Ele pega, chama seus 5 principais generais, cada um ele vai dar uma ordem. Ele pega na barba do general ponto de força e fala assim, ó, você vai dar cabo de todos os valentes, você vai matar todos os valentes, todos os guerreiros você vai matar. Você, segundo, você vai roubar todos os utensílios sagrados do templo. Você, terceiro, você vai trazer as crianças presas, escravos, cativos. Você, quarto, você vai fazer com que todas as mulheres sejam escravas sexuais de todo o meu exército. Você, quinto, eu soube que lá naquele país tem um profeta. Você, quinto general, dê cabo que ninguém toque num profeta de Deus. Deus pode permitir a destruição de todos e todo mundo, mas nos seus profetas ninguém toca. Não toquei nos meus ungidos. Não maltrateis os meus profetas. Melhor nem ter nascido. Nabucodonosor destruiu tudo. O rei Metanias, que depois Nabucodonosor nomeou como Sedecias, teve os seus filhos mortos na sua frente. E foi a última coisa que ele viu na sua vida. Porque ele foi cego, escravo. Porque essa foi a profecia que Jeremias fez antes de ser preso de novo. Depois de Jeremias dizer que Deus já entregou a Nabucodonosor, dizer para ele se entregar a Deus, aleluia. Jeremias profetizou uma coisa. Rei, tu serás escravo e cego na Babilônia. E tu, Ananias, falso profeta, que está dizendo que Deus vai dar vitória ao rei, tu daqui a um ano morrerás e não viverás. Um ano se passou, está lá Metanias com a cabeça enfiada numa estaca. Um ano se passou, está Jerusalém destruída. O rei cego, escravo, em Babilônia. Todos os valentes mortos, as mulheres escravas sexuais, as crianças vão crescer sem saber o que é liberdade. Por quê? Por terem ouvido um falso profeta. Faça prova, igreja, de tudo quanto é coisa que disserem que é de Deus. João disse, amado, João 3, fazei prova e vede se tudo espírito é de Deus. Não creias que todo espírito é de Deus. E Jeremias, o que é que aconteceu com Jeremias, irmão? Para terminar, igreja, Jeremias foi liberto porque o quinto general de Nabucodonosor o libertou. Não deixou ninguém tocar nele. A mando de Nabucodonosor, usado por Deus. Deus usa o ímpio sim para abençoar. Deus usa sim o pecador. Usa. Eu te digo isso. Jeremias agora está vendo tudo destruído, a sua amada cidade destruída. É depois de ver toda a cidade destruída que ele vai começar a escrever as lamentações de Jeremias através de Baruque. Não tive tempo para falar de Baruque. Talvez uma próxima oportunidade. Ebed-Meleque fala a Jeremias: o templo está destruído, o que é que a gente vai fazer? Jeremias fala: é verdade, o templo está destruído. Mas chegará um tempo que Deus vai reconstruir o templo. Mas não de cimento e tijolos, mas no coração dos homens. É por isso que hoje templo é eu e você. Existe um templo aí, irmão. Eu sou um templo. Dentro de mim está o Espírito Santo. Dentro de você habita o Espírito Santo da verdade de Deus. O Espírito de fortaleza, entendimento, aleluia, conselho, sabedoria, o Espírito da verdade e o sétimo, o Espírito de santidade. Esse de espíritos junto constitui o Espírito Santo de Deus que habita aí dentro de você. O templo foi destruído, mas o templo hoje é você. Lembra? A primeira pregação de Jeremias foi arrependimento. Ninguém deu ouvidos. E no final, só sobrou aquele que deu ouvidos. Pouca gente. Ebed-Meleque, pagão.
É por isso que naquele grande dia, quando Jesus voltar, tem muita gente que era descrente, irmão, que vai subir. E muito crente que vai ficar. Lembra do ladrão da cruz? Senhor, quando entrar no teu reino, me leva contigo. Jesus disse, ainda hoje tu estarás comigo no reino de Deus. E Baruque foi o homem que Deus mandou para ajudar Jeremias. Era Baruque que escrevia as cartas de Jeremias e enviava para Jerusalém para espalhar por todo o povo. Foi Baruque que escreveu as lamentações de Jeremias, ditas por Jeremias. Baruque significa, irmão, aquele que ouve as palavras e guarda. Porque Jeremias pregava no deserto e mandava Baruque escrever, guardar. E ir pregar para o povo. Ebed-Meleque servia a Moloque, se arrependeu e foi salvo, ficou vivo. Baruque era a pessoa, o homem, aleluia, que significa o crente, que ouve a palavra e guarda. Tinha muita gente no reinado no começo do ministério de Jeremias. Agora só tem 2. Larga é a porta que leva à perdição e estreita é a que leva à salvação. Tem pregação de arrependimento. É pesada, é dura. Mas quem arrepende e deixa, alcança a misericórdia. Aleluia. Eu espero que Deus tenha falado com os irmãos. Eu espero que, aleluia, que Deus tenha falado contigo. Que o Senhor Jesus te abençoe e te guarde, te proteja. E que o Espírito Santo de Deus mantenha os seus pensamentos firmes nele, até que ele volte. Amém? Que Deus abençoe a todos, que a paz e a graça do Senhor esteja com vocês. E até a próxima. Domingo tem mais. Tchau.